Passamos agora para o nosso segundo painel da manhã, que é o painel Indústria, onde nós vamos ter a participação do Felipe Vogt, da Celebra Gourmet, que vai falar sobre oportunidades de agregação de valor no mercado da carne ovina. O João Bernardo, diretor comercial do frigorífico Carneiro Sul, que vai falar sobre o atual momento da ovinocultura e tendências futuras de mercado. E o senhor Vanderlei Lemos Gomes, da Cooperativa de Pintadas da Bahia, que vai falar sobre a atuação da Frig Bahia no mercado de carnes caprina e ovina no Brasil. Convidamos para mediar esse painel o presidente da Arco, o senhor Edemundo Gressler. Por favor, os nossos painelistas. O Felipe vai participar de forma online, que infelizmente ele não conseguiu se deslocar até Bagé. Já está ali nos aguardando. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Vamos começar contigo, tá bem? Pela programação. Bom, já está aparecendo aí. Qualquer coisa, vocês me façam interrupção, né? Como eu estou não estou em loco, aí eu não consigo ver algumas situações aí que estão ocorrendo durante a apresentação, né? Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o convite da Arco, né? Mandar um abraço para o Edmundo, presidente da Arco, toda a equipe dele, a dona Beth também, a Lorena, que fez esse convite. E aí, dentro desse painel, a gente sabe que nós temos aí o professor Ferrugem, que foi um inspirador também para o nosso projeto. Ele vai se lembrar um pouco do FE12, quando começou a pedir algumas coisas de pesquisa. Temos o Daniel, temos o Bray também, que está participando aqui, então, e demais mesmo, excelente. Passar um pouquinho do projeto que é a Celebra, um pouco do que a gente quer fazer para o futuro também. Temos poucos minutos, né, Lorena? Eu acho que 15, 20 minutos, então, tentar ser mais breve possível aí. Vou passar o slide aí para nós. Bom, acho que iniciando, eu tenho que dar uma breve introdução, né, do que hoje a gente está visualizando um pouco no mercado da carne ovina. Isso engloba todo o mercado global de carne, né? Então, para vocês verem que nós vamos ter uma demanda crescente no consumo de carne, né? Nós vamos ter uma população de quase 9 bilhões de pessoas em 2050. Isso vai ser com que a gente tenha teria que ter um acréscimo, né, de alimentos em torno de 60%, então isso vai na carne, leite, ovos, e a gente vai ter que se especializar em uma produção maior, né, de carne. Então tem um slide também do lado que coloca um pouquinho da parte da carne cultivada, né, de alguns substitutos do pessoal de carne cultivada. Depois nós temos as carnes convencionais, que vai ter um aumento, claro, nessas carnes cultivadas e a nível de veganos, né? Mas a gente está entendendo que é um mercado que a gente ainda está entendendo um pouco esse mercado para ver como é que vai ser o futuro. Mas entendemos que o Brasil tem uma excelência nisso aí, um território gigantesco. Está aí o Edmundo, que pode depois passar as informações também do Brasil, que a gente pode produzir muito mais carne a nível nacional e também no nosso Rio Grande do Sul, né? Pode passar o slide aí. Falando um pouquinho sobre a demanda global, né? Como eu falei antes, que é 60% que vai ter que crescer, está ao alcance do Brasil. Isso é uma reportagem do DBO, eu acho que eu gosto de colocar isso aqui um pouquinho, porque que nosso Brasil tem um baita de um potencial, né, a nível Brasil, e nosso Rio Grande do Sul ainda mais, né, pela toda esse e toda a competência que os produtores e a indústria já têm o alcance, né? Pode passar o slide. Eu gosto de fazer algumas reflexões e esse próximo slide coloca um pouco disso. Eu me especializei quando a minha formação de médico veterinário, mas me especializei muito na cadeia de aves e suínos. Trabalho ainda um pouco, não fugi disso ainda, mas tenho e a paixão da ovinocultura entrou nesse projeto aí que vocês vão ver. Mas eu falo nisso que a gente tem que fazer essa evolução que foi feita no frango e na suinocultura, também na carne ovina, né?
Eu acho que quantos dos produtores aí que estão escutando já sabem, como o Daniel passou alguns dados, mas sabem conversão alimentar, sabem quanto está ganhando esse peso por dia. Imaginem a evolução que o frango teve de 1930, que consumia 3,5 kg para produzir 1,5 kg de carne. Hoje em dia a gente está produzindo 2 quilos, quase 2,5 kg de carne de frango, comendo 1,6 kg, né, de comida de ração. Então teve uma evolução enorme. Eu acho que isso a gente tem que ter também como dever de casa, que nós também podemos fazer isso na ovinocultura, né? Isso é o poder que a gente pode ter adiante, né? Pode passar o slide aí. E isso aqui é um pouco do mercado internacional que a gente visualiza, né? O Brasil está bem atrás, né? Isso tem uma oscilação um pouco nos primeiros colocados aí de mais produtores, né? Mas o Brasil é um potencial pelo território que tem e pelas tecnologias que a gente está vendo e que a gente consegue colocar, incrementar para a gente ter uma produção ainda maior de carne ovina no território nacional, né? Pode passar o slide. E com tudo isso, pessoal, que a gente viu no mercado de carne, né, da ovinocultura. Acho que pode passar o slide, acho que ainda tá retido aqui para mim. A gente iniciou lá em 2013 o projeto da nossa cabanha, da Maria Cita, né, era um projeto que inicialmente a gente tinha suínos, né, para vocês terem uma noção, a gente tinha suínos nessa propriedade, fez toda ela incorporada para produção intensiva de cordeiros, né, desde a criação, né, e a gente teve auxílio de vários dos palestrantes, inclusive, né, o próprio Daniel, o próprio Ferrugem, que a gente tirou algumas dicas para tentar fazer o máximo possível de cordeiros dentro dessa propriedade, que é uma propriedade pequena. Pode passar o slide aí. Então, é uma propriedade que hoje, ela chegou já a ter 700 ovelhas em produção, hoje ela tem, produzindo em matrizes 380 em 25 hectares, então é altamente produtiva. Nós temos a parte de confinamento e semi-confinamento, né? A gente não pode mais falar essa palavra, porque, na verdade, é uma terminação ou uma semi-terminação, né? Isso que é a palavra nova, porque o confinamento, às vezes, para o consumidor, acha que isso é uma palavra que não tem bem-estar animal e tudo mais, né? E hoje a gente produz lá em torno de 500 cordeiros ano, que é 2% do que a gente necessita da nossa demanda. Então, para vocês terem uma noção que hoje os 98% que a gente tem do nosso abate, depende hoje dos produtores, parceiros hoje da Celebra, tem muitos produtores que já vêm desde 2014 já produzindo animais para nós, né? Esses parceiros, eles fornecem tanto animais gordos ou prontos já para abate. A maioria já vem intermediário, a gente diz, né? De 30 a 40 quilos vivo, esse é o nosso padrão hoje de abate. Abate é 40 quilos, né? De 38 a 43, 44. Mas eles vêm, esses magros, vamos dizer, com 30 quilos, então a gente faz esse sistema também de confinamento. Pode passar aí, que a gente vai ter umas fotos do que a gente tem lá na própria fazenda. Vem aquele conceito sempre hoje que os consumidores, cada adepto, farm to direto da fazenda ao consumidor final, né? Então a produção vem do campo à mesa. Um pouco das fotos aí, pode passar o slide aí. Aqui é um pouco do que a gente fez, adaptações da própria instalação lá dos suínos para a adaptação para as ovelhas, para a criação, né, desses ovinos dentro do nosso projeto. Pode passar adiante. Aí vai ter uma foto do nosso confinamento, né, da parte de terminação desses animais. Pode passar mais um slide. Então a gente tem várias parcerias, tanto a gente busca um melhoramento genético para ter um rendimento, e vocês vão ver que a gente acaba não falando muito de raças, claro que tem raças que têm um rendimento maior, que nós mesmos estamos visualizando, rendimentos dentro do frigorífico, paga a conta do frigorífico, é isso que a gente fala, né? Paga a conta hoje da nossa desossa, paga a conta do processamento. Essa aqui, pode passar adiante, não tem problema nenhum. Então a gente tem aqui a parte de um consórcio que a gente faz com as oliveiras, é um projeto que a gente está iniciando, os azeites Milonga, a nossa marca hoje de mercado, eu só coloquei aqui para contextualizar, né? Que há esse consórcio também entre oliveiras e ovinos, que é possível, né? Desde com o manejo adequado, a gente consegue fazer esse pastoreio e essa melhora. Pode passar o slide.
Aqui a gente sempre tem esse cuidado de bem-estar animal, né? Ele é um foco muito grande hoje dentro da Celebra. Isso vem desde o transporte, desde o produtor, né? Do manejo com o produtor tem que ser treinado para que não ocorra lesões. Isso tenha uma perda também, tanto para o produtor como também para a indústria, que são importantes, né? E o abate humanizado, sempre focando nisso aí. Pode passar o slide aí. E aí, a gente começou o projeto em 2013, para vocês visualizarem, e a gente começou já a vender carcaças já a partir de 2014, com 5, 10 carcaças por semana, abatendo num frigorífico terceiro aqui de Salvador do Sul, que é o frigorífico de peixes, né? E a gente viu que tinha uma tendência de mercado fazer com que os cortes, então a gente sempre levou isso em consideração, sempre fazer cortes já especializados. Esses cortes a gente teve que fazer a nossa unidade de processamento fora do frigorífico, né? Nós não temos um frigorífico próprio, hoje são 2 frigoríficos que fazem mais o abate, que é o frigorífico de Peito, Salvador do Sul, nós temos o Coxilha Vermelha do Alegrete, que faz também um pouco de abate, e também o João, também, que vai passar do Carneiro Sul, que faz alguns abates, principalmente halal para nós, que é uma tendência também de mercado, é um mercado que a gente procura também, né? Mas com especialidades. Então, a gente se especializou muito na unidade de processamento de carnes, tanto em produtos, que vocês vão ver um pouco, como produtos, eu digo, cortes, e também produtos industrializados, né? Então, em 2017 começou esse projeto, que é em Salvador do Sul, né? Pode passar o slide. Que hoje nós temos a fiscalização SIM, então, municipal, CISB, né? Salvador do Sul foi um dos pioneiros em ter o sistema CISB no estado do Rio Grande do Sul, né, SIM-CISB, então ele faz com uma excelência muito grande a parte de fiscalização. Hoje isso nos abrangeu uma comercialização a nível nacional, né, que é importante porque você sabe que tem alguns cortes que a gente acaba não vendendo no Rio Grande do Sul, acaba vendendo fora do estado, estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que são grandes consumidores da carne e gostam da nossa carne, da qualidade da nossa carne. Então a gente vislumbra isso. Pode passar um pouquinho. Aqui tem um pouco do dentro da fábrica, o rígido controle de qualidade, né? Desde a entrega das matérias-primas até a entrega final, né? Dos caminhões refrigerados, climatizados. E esse controle veio muito com o CISB, né? Que tanto boas partes de fabricação como o APPCC bem implantados, né? Isso faz com que a gente reforce aquela qualidade, né, e faça com que também as pessoas verifiquem isso como uma segurança alimentar, né, é isso que a gente preconiza, forte nisso aí. Pode passar o slide. Aqui um pouco dos nossos cortes, depois eu vou apresentar um pouquinho, rapidamente, um pouco dos cortes, mas sempre usando tecnologias altas em tecnologias de embalagem, com uma shelf life de vida, principalmente para o varejo, boutiques de carne, tudo para fazer essa melhoria de tecnologia de embalagem, para a gente ter um produto com uma durabilidade maior de gôndola, né? E também sempre focando também, vocês vão ver, em nomenclaturas fáceis para o consumidor, né? Costela, carré francês, nomes comerciais que a gente fala, para facilitar muito a que o consumidor venha a buscar essa carne, né, de cordeiro, né? Pode passar o slide. Aqui um pouco da indústria, né? A gente fala que é o pulmão aqui, é uma embutideira nossa, que é uma alemã. Nós temos a fábrica com toda a tecnologia que a gente tem dentro dela. Pode passar um pouquinho esse slide. Vou só falar rapidamente. E aí a gente vem para que eu gostaria muito de falar sobre agregação de valor, né? Hoje numa indústria a gente vai ter 2 tipos de animais, né? Que é um animal commodity, que eu falo, né? Uma venda de carcaça, ou uma ovelha, um borrego com uma carne, com um volume de carne maior, né? Uma carcaça maior, né? Que às vezes tem clientes que querem, né? Mas a gente tem que sempre buscar, a gente fala isso, a commodity, buscar com uma máxima eficiência e também produzir também ovinos com qualidade, que seria mais a parte de cordeiros precoces, né, com um nível de qualidade excelente, buscando excelência. Então, pode passar ali, vai ter de carcaças, né? Essa carcaça da esquerda, vocês vão ver que é uma carcaça de uma ovelha, que ela não tem um acabamento ideal, né? Mas ela vai acontecer de alguns frigoríficos fazerem esse abate e nós temos que vendê-la, né? Ou fazer algum produto desse tipo de animal. E à direita vocês vão ver um cordeiro
altamente já bem acabado, com acabamento aí, score alto, né, uma gordura, a gente fala sobre medida, né, que não é demasiada nem faltante, mas que consiga uns cortes com excelente qualidade. Então, tem esses dois tipos de produtos para públicos diferentes, né, e a gente tem que entender um pouquinho isso aí. Por isso que a gente fala de agregação na carne ovina. As ovelhas a gente pode ter outros subprodutos, que a gente já está produzindo aqui, que é a carne da ovina defumada. Só um tempinho que o Felipe está reiniciando lá a internet dele, que é a conexão dele lá que deu problema. Um minutinho só, gente. Só para ele poder concluir. Senão, qualquer coisa, guris, a gente retoma ele depois aí, para ele conseguir terminar. Vou colocar o slide para nós aí, Felipe, né, que tá, das carcaças. Pode passar esse slide aí. Aqui é um pouco para vocês terem uma ideia de como a gente faz também o semi-confinamento deles, como confinamento também, né? Pode passar o slide aí. Aqui temos uma ideia do que eu acho que é a ovinocultura do futuro, tá? Uma ideia que a Celebra tem muito é cortes padronizados, mas com um marmoreio, né, na carne ovina. Esses são cordeiros super precoces, são cordeiros com 5 meses e meio já com marmoreio. Talvez nos animais mais velhos é mais fácil de a gente conseguir esse marmoreio, né? Mas tem um pouco essa dificuldade de a gente ter esse padrão no mercado, como o Daniel também falou. Mas a gente está buscando isso com a nossa terminação e com o semi-confinamento a gente consegue não ter a entre safra, porque hoje os clientes nossos, eles perdem o ano inteiro animais precoces ou com esse tipo de corte, né? Então isso é muito importante, isso para a indústria, isso também tem ideia do que a gente pode passar, precisa sempre ter uma sinergia, né, e ter essa agregação aí sempre. E alguns pontos que eu acho que são importantes também, né, fazemos esses elos entre produtor, indústria, consumidores finais, né, realização de novos produtos ou projetos que a gente tem aqui dentro da Celebra, né, com embalagens novos no mercado, oferta de carnes mais simplificadas, porções menores, é o que a gente faz também, né, e receitas também de fácil acesso aos consumidores. Pode passar aí o slide para nós. Isso aqui é um pouco da ideia do mercado na Nova Zelândia, como eles estão colocando hoje, são porções menores, já vem com uma receita, já vem com uma rastreabilidade desse produto, já demonstram, o mesmo produto tem vários tipos de receita, então eles identificaram que quem consome mais esse tipo de produto são as donas de casa que compram, né? Então, eles gostariam muito de ter esse público para eles e fazem facilidades para o consumidor. Então, isso que nós, indústrias, temos que também facilitar um pouco a vida do consumidor e proporcionar mais ideias e gerar mais conteúdo para eles, assim, para a gente tentar alavancar mais a carne ovina, né? Pode passar um pouco o slide? Aqui é um pouco das apresentações que a gente fala sobre a commodity, ali tem um pouco que é um produto que a gente está iniciando agora o projeto, que é uma carne ovina defumada, tá? Ela é feita hoje com carne de ovelhas, né, velhas. Então a gente consegue com alguns cortes selecionados delas e também a parte de cordeiros, alguns cortes que a gente acaba não usando, por exemplo, quando fatia uma picanha, uma alcatra, né? Tem outros produtos que a gente quer implementar no mercado ainda, também para agregar valor à nossa carne ovina, que a gente está vendo, tanto as linguiças que hoje já é nosso forte aqui da indústria, como também alguns produtos curados que estão vindo ainda no decorrer dos próximos anos. Pode passar o slide aí para nós? Bom, a gente tem que ter uma ideia do que é o consumo do dia a dia para o consumidor final, do consumo final de semana, né? Pode passar esse slide. Então, a gente sempre tem aquela ideia do meat lover, que seria o apaixonado por carne mais para o final de semana. Então, ele é um perfil de consumidor para um tipo de produto ovino, e o consumidor do dia a dia, né, que não longe disso também é um outro perfil, né, que vai talvez ter uma carne moída, iscas de filé de cordeiro, pernil porcionados menores, né? Então, nós temos que entender, a indústria está entendendo isso, está entendendo esse tipo de que são com valores agregados ou com menores valores, né? Mas nós entendemos também passar isso para o consumidor, né? Pode passar o slide. Então, tem as próprias gerações, né? São públicos diferentes, a gente quer atingir desde aquele público
A, B e C. As linguiças fazem isso. Nós temos aqui um projeto também com linguiças mistas de ovino e suíno, que também são produtos com um valor mais baixo de mercado, mas que a gente consegue também interagir com aquela população que não tem um poder aquisitivo, que vai comprar um carré francês nesse sentido, né? Ou vai consumir no restaurante. Pode passar o slide. Então, um pouco alguns cortes, né? Olha o nível de marmoreio, se é um lombo e um carré francês do lado, né? A tendência de limpeza, esse é o corte cru mesmo na mesa, né? Para passar para vocês. Pode passar. E um pouco das embalagens, isso é uma embalagem do futuro, fazer produtos com embalagens que ressaltam mais aquele tipo de produto. Isso é uma tendência de mercado, então uma agregação de valor na nossa carne, né? Produtos com porções menores, com um intuito de embalagens, é o que está fazendo o projeto agora para o futuro da Celebra. Pode passar um pouquinho. Aqui é o perfil um pouco dos mercados, né? Nós temos o açougue, as boutiques de carnes e os supermercados, são perfis diferentes. A apresentação de produtos, nós, indústrias, temos que fazer diferente para cada tipo de nicho, né? Por exemplo, o açougue ainda está na carcaça, supermercados com porções menores e com produtos com cada nível, né? De marmoreio e qualidade de carne, né? Pode passar. Um pouco dos cortes, pode passar rápido aí para nós. Isso aqui é um pouco do que a gente da Celebra, pode passar os cortes do carré francês. Isso aqui a gente pode passar depois os PDFs para vocês também, dos tipos de corte. Pode passar aí. Ou vocês têm uma ideia, nós temos mais de 60 produtos de cordeiro, à base de cordeiro e ovino, né? Aqui dentro da nossa indústria, então, que consegue agregar. Pode passar. Então, tu tem hambúrguer, linguiças, tem a parte também de miúdos, né, carne moída. Esse aqui é um pouco para passar o próximo, algum dos parceiros clientes que a Celebra está atendendo hoje no mercado, então a nível nacional, né, que vocês podem ver, nível regional também, então grandes redes, desde as boutiques também, e restaurantes também. Pode passar um pouco para nós. E eu acho que é importante falar, sei que de tarde o Rafael vai falar, está escutando aí também, né, o João também, que os parceiros, a própria Embrapa também, um parceiro que isso da valorização da carne ovina, isso eu acho que é que a gente vai ter, e a Celebra vai fazer parte disso também. Tô terminando, tá, Rafael, não fica bravo comigo, mas estou terminando aqui a parte para eu conseguir lá o selo, né, vamos ver se a gente consegue, né, mas tem algumas adequações que a gente está fazendo no próprio, porque nós temos que ter o produtor cadastrado, nós temos que ter o nosso confinamento, nossa terminação cadastrada, nós temos que ter a nossa unidade de beneficiamento cadastrada, o pessoal que faz o abate para nós, e nossa unidade. Então, hoje são 4 etapas, né? Nós estamos elaborando, essa semana vamos terminar, né? E vai ser muito bom isso, que a gente consiga fazer mais propaganda dessa carne ovina gaúcha, né, premium, para outros estados, não só para o Rio Grande do Sul, né, e quem sabe chegar a nível aí internacional aí com exportação dessa carne nossa. Pode passar o slide. Bom, isso aqui é um pouco da evolução hoje dos nossos abates, né, a nossa indústria vai fechar esse ano com mais de 24 mil animais abatidos, então é um volume grande, né, de animais. A gente teve uma melhora ali no desempenho nosso da Celebra em 2021, 2021, que era época bem de pandemia. Mudou um pouco o perfil também do cliente, né, que começou a procurar mais carne ovina, não tinha um restaurante, não tinha isso aí, então a gente fez esse slide para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, da evolução. Pode passar o slide. Esse slide também é o volume de carne vendida, né, que a gente tem em volumes de quilo, em 1.000 quilos, né, então 450 toneladas de carne é bastante, né, é um volume grande. Isso vai junto também produtos elaborados, né, de linguiças, hambúrgueres, tudo que a gente pode fazer além dos cortes em si, né, mas que a gente tem um projeto aí de alavancar a longo prazo também muito bem, né, então bem montado aí também. Pode passar o slide. Aqui alguns desafios que a gente já vem falando isso há tempo, né? Essa oferta-demanda, a desinformação do mercado, a própria indústria frigorífica, que a gente tem que elaborar novos produtos, facilidades também, o abate clandestino. Claro que o abate clandestino
talvez com políticas públicas melhores, ou até não falo em isenção, mas uma melhora em impostos para a ovinocultura, a gente vai fazer com que isso aumente. E essa ausência de cultura de consumo, que é o que a gente está fazendo hoje também, que é desenvolver a carne ovina, né? Desenvolver mais e fazer com que isso chegue ao público para a gente desmistificar essa parte aí de carne ovina. A gente vê isso ainda no mercado, existe, né? Mas que a gente quer aumentar isso aí. Pode passar o slide. Já finalizando aqui. Então, hoje o consumidor, a gente entende da Celebra que o consumidor ele precisa de produtos com garantia de origem. O foco ainda continua sendo a segurança alimentar. Isso a gente tem que também bater muito para evitar o abate clandestino. O foco é com produtos com maior durabilidade, né? Então, em detrimento aos resfriados. Os resfriados têm uma shelf life hoje de praticamente 30 dias. E o congelado até 2 anos, né? A gente consegue. Então, isso está uma tendência de mercado, né? O foco também em porções menores, que a gente já falou, já reitera, e produtos com qualidade, né? Que eu também pude mostrar um pouquinho ali, que vão ganhar também dos produtos sofisticados e caros, que a gente sabe disso, que a ovinocultura tem, né? Mas tudo com foco que a gente precisa melhorar a qualidade e atender o público final muito bem, né? Pode passar o slide. E uma última frase que eu gostaria de deixar para os próximos palestrantes também, para todos aí que estão no auditório, nos assistindo aí, que a gente vê a carne do futuro que vai ser a carne ovina. Então, a carne do futuro tem que ser a carne ovina, pelos benefícios que ela tem, tudo que ela representa, né? E a Celebra está fazendo parte disso, e eu acho que cada um tem que fazer parte desse nicho para a gente conseguir, com certeza, alavancar muito mais essa carne ovina, tanto a nível nacional, né, como a nível internacional, que a gente tem projetos muito bons aí, e com certeza com a ajuda de todos, né, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, a gente tenha mais facilidades pela frente. Então é isso aí, pode passar o slide. Então aí tem os contatos, estou à disposição também aí de mais perguntas depois, né, estou fazendo parte do painel, mesmo de longe, né, mas vendo aí vocês, minha primeira desculpa por não estar presente aí, mas final do ano, nos ovinos, dá uma apertada a indústria, o João também sabe disso, né, não é fácil a gente estar aí no dia a dia, então no final do ano a demanda é maior, né, ainda mais, então vamos lá. Muito obrigado e qualquer coisa estou à disposição aí. Nós que agradecemos, Felipe, pela tua disponibilidade. Fica por aí que daqui a pouco a gente te chama. Passamos agora, então, para o próximo painelista, que é o Vanderlei Silva Gomes, mestre em Gestão e Desenvolvimento Territorial pela Universidade Federal da Bahia, com MBA em Gestão de Projetos, foi diretor de Agroindústrias no estado da Bahia entre os anos 2016 e 2020, com vasta experiência no mercado. Atualmente é secretário de Governo e Administração Financeira do município de Pintadas, na Bahia, e diretor-presidente da indústria de carnes Frig Bahia. Ok. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer o convite, né? A gente sempre fica honrado em estar compartilhando essa experiência e aprendendo muito aqui com o Sul. Eu que desde meus 17 anos, ali nos anos 2003, tenho feito intercâmbios já na minha primeira experiência profissional e a gente tem levado muito de vocês para lá e tentado aplicar da melhor maneira possível. Esse projeto é um dos projetos que a gente tem lá em nosso estado, que é considerado um case de sucesso e vai ser importante a gente poder estar compartilhando com vocês essa experiência, também levando esse aprendizado que vocês têm feito tanta questão de passar para a gente lá do Nordeste. Eu queria começar com um vídeo, se possível. A Frig Bahia nasceu em 2015 em Pintadas, interior da Bahia. Somos um empreendimento cooperativo, agente de desenvolvimento econômico e social de produtos rurais da agricultura familiar. Seguindo rígidos padrões de produção e controle de qualidade, em 2017 conseguimos o selo CISB para comercialização interestadual. Os cortes especiais de caprinos e ovinos com a nossa marca Fino Sertão
estão nas grandes redes de supermercado do país. A Frig Bahia impulsiona a produção sustentável e o desenvolvimento econômico em mais de 30 municípios da Bahia, com a integração da produção de mais de 300 produtores. Alimentando sonhos e transformando realidades, nos tornamos o maior frigorífico da agricultura familiar do Nordeste. O vídeo é bom que vai me ajudar, né, a transmitir um pouco aqui da minha apresentação. Mas a ideia do vídeo é que vocês tiveram a dimensão ali do nosso projeto. De fato, é uma estrutura média, né, de médio porte para a agricultura familiar. E o frigorífico ele nasce em 2015, mas, na verdade, essa planta ela iniciou em 2006. Né, ela foi adquirida através do Proinf, por uma cooperativa de produtores da agricultura familiar. E aí, o melhor produtor, até os meninos, já está a apresentação, o melhor produtor de caprinos e ovinos da época se tornou o presidente da cooperativa. Né? Então, isso, quando passou para a gestão, teve bastante dificuldade. E uma das coisas que eu aprendi aqui no Sul com vocês é que nós lá precisaríamos sair do modelo pato, que é um bicho bonitinho, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, e passar para o modelo especialista. Então, nessa lógica, a gente começou a construir esse projeto do Frig Bahia para cuidar basicamente da indústria e as cooperativas de produtores cuidar da produção. Então, hoje a gente tem isso muito claro lá, e durante a apresentação vocês vão entender que nós conseguimos, no caprino e ovino, atuar no modelo especialista, e é esse modelo que a gente quer alavancar. Aqui passa. Estou... No outro? Ok. Então, nós somos uma indústria, né, de proteína animal constituída em 2015, sob a forma de sociedade cooperativa, instalada em Pintadas, Bahia, região centro-norte do nosso estado. Nossa missão é promover os sistemas produtivos por meio de industrialização e comercialização de carnes saudáveis de forma inovadora e sustentável. Nosso negócio é produzir cortes especiais de carnes de cordeiros e cabritos para o mercado brasileiro, sob a reconhecida e consolidada marca Fino Sertão. Esse é o nosso produto, né? Aí uma foto que representa bem na gôndola dos grandes mercados. Nossa marca é a Fino Sertão, né? Carnes especiais. A indústria é a Frig Bahia, mas nós temos nossa marca comercial. Nós temos o selo CIA e, como vocês viram no vídeo, a partir de 2017 nós conseguimos o CISB para poder romper com a fronteira do nosso estado para colocar esse produto em todo o mercado nacional. Atualmente, nós estamos em 9 estados, mais o Distrito Federal. Já tivemos em 13, antes da pandemia, ali em 2019. Mas, de fato, a pandemia, para nós, teve um impacto muito negativo em 3 aspectos. Eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente por ser uma cooperativa, né? Primeiro deles, capital de giro. Foi terrível a gente conseguir superar. Por quê? A Frig Bahia, quando ela começa suas atividades, a carteira de clientes, basicamente, era constituída em sua total em torno de 70% em churrascaria, rede hoteleira, boutique de carne, restaurantes. E na pandemia você não tinha, né, hotel funcionando, não tinha churrascaria funcionando, e boutique de carne também não. Então, esse mercado se fechou para a gente. E a grande rede, a gente tinha em torno de 30%. Foi daí que a gente precisou expandir essa carteira para a grande rede. Então, houve uma inversão. Nós chegamos a 86% da nossa carteira de cliente com grandes redes. Só que grande rede, diferente do público que eu falei anteriormente, ela só paga com 90 dias, 120 dias. A boutique de carne paga com 7, com 14 e com 21. Então, imagine como uma cooperativa conseguiu equacionar seu caixa. Por que nós conseguimos? Porque nós criamos uma cooperativa especializada para fazer gestão de negócio, gestão de indústria. Então, a gente, quando criou a Frig Bahia, nós criamos uma cooperativa empreendedora. Não é aquela cooperativa genuína de agricultor familiar. Ela é criada para atender a agricultura familiar, mas com espírito empreendedor. Então, nós conseguimos, entre os sócios, fazer rateios de cota parte. Nós conseguimos lançar o primeiro título
de uma cooperativa da agricultura familiar, de caprinos e ovinos, na Bolsa de Valores, para fazer comercialização. Não é uma oferta pública, é uma oferta entre nós, né? Cooperados, agricultores e clientes. Nós temos esse título na B3 cadastrado, então conseguimos superar essa crise, mas muitas cooperativas, parceiras nossas, com agroindústrias de outros ramos, tiveram dificuldades e muitas delas, inclusive, não conseguiram retomar ainda suas atividades. Então, nessa retomada, nós conseguimos aí retomar para 9 estados e mais o Distrito Federal. Por que nós não estamos em outros estados ainda? Ou não retomamos para outros estados ainda? Porque durante a pandemia, o nosso produtor, não sei como foi aqui, ele ficou 2 anos sem receber o técnico. Tinha 4 cadeados na cancela. Ninguém queria receber ninguém. O ovino, a comercialização dele, por ser um animal pequeno, é muito fácil, né? Então, houve uma evasão muito grande dos criadores, venderam, e a reposição desses animais vem sendo de forma gradativa. Então, acabou diminuindo também nossa produção para poder atender esse grande mercado. Aqui a gente tem algumas marcas conhecidas a nível nacional, a nível local, que comercializam, né, nosso produto, são possíveis encontrar. Algumas a Celebra, inclusive, está. Eu tive o prazer de conhecer a Celebra. Amanhã pretendo conhecer aí com o nosso amigo o Cordeiro do Sul, né, a indústria deles. Aí um pouco da nossa produção, né? 70% caprino e ovino. Mas durante a pandemia e nessa retomada que foi muito difícil, porque o ovino ficou muito escasso na nossa região, o caprino, a gente teve que fazer uma adequação na nossa planta para abater o bovino e o suíno também, para tentar buscar ali novamente nosso ponto de equilíbrio. Então, hoje nós fazemos em torno de 30% bovinos e suínos na modalidade de prestação de serviço, tá? E o caprino e ovino, nós temos aí 70% das operações para atender aí os cortes especiais. Bom, com relação ao cenário, que eu acho importante, né? A gente, apesar que o foco da minha apresentação é a indústria, mas a indústria ela depende muito desse cenário aqui. Esse cenário eu poderia transcrever ele a nível de Brasil, mas eu vou fazer o recorte aqui para nossa região, né? Para o nosso estado ali e o Nordeste. Infelizmente, ainda o cenário é esse, né? Pouco avanço quando a gente trata do mercado formal. Somente 5% da nossa matéria-prima, a Bahia é o maior produtor de caprinos e ovinos, né, segundo o IBGE do país. Ultrapassamos aqui Rio Grande do Sul na questão do ovino, mas quando a gente vai para o abate formal, infelizmente a realidade ainda é muito cruel. E isso dificulta a gente ter... Eu costumo dizer assim, eu fiz visita em São Paulo, em Brasília esse ano para clientes, e ainda há uma resistência muito grande por parte dos compradores de ter mais de uma marca de caprinos e ovinos. Eu precisaria entender isso melhor. Você chega no mercado, você encontra quantas marcas de suíno, quantas opções de bovinos. Aí o caprino e o ovino, o cara só bota ou do Fino Sertão, ou da Celebra, ou do Uruguai. Então, assim, a gente precisa entender isso melhor. Por que isso? Precisamos ter, cada produto tem seu preço, cada produto tem sua marca, tem seu sabor, né? Tem sua identidade. Então, são 2 mercados aí que a gente precisa ainda encurtar a boca desse jacaré, né? Que é com relação ao abate formal e informal. E a gente tem feito um debate lá intensivo, né? Mostrando para o produtor que as limitações que eles enfrentam em produzir sem estar vinculado a uma indústria é muito grande, né? Na compra de insumos, adoção de tecnologias, acesso ao mercado, consumidor e comercialização. Na Bahia tem muito disso, do produtor falar assim, mas a indústria está pagando R$ 23,00 no quilo de carcaça, o atravessador passa na minha porta aqui e paga 25, né? E leva, se eu tiver 2 ou 3, eu não preciso levar na indústria. Então, assim, para a gente enfrentar esse debate, de fato, não é fácil. A gente precisa estar preparado enquanto indústria, enquanto sistema cooperativo organizado para mostrar as vantagens. E as consequências dessas limitações são grandes,
porque há uma ausência de planejamento, né, causada pela dificuldade de comercialização, e essa dificuldade está na compra. Não sei como é aqui, mas lá o animal dá 35, 40 quilos, e o atravessador compra por 32, por 33, no olho, como a gente chama lá na perna, né? Então, o produtor está sendo lesado. Então, essa é uma das grandes dificuldades da comercialização. A dependência do intermediário, né? O intermediário ele não passa sempre, ele passa quando é conveniente para ele, a indústria está abatendo todos os dias. A sobrevivência é comprometida, né? Porque a receita acaba sendo insuficiente para cobrir os custos dessa modelagem aí de comercialização e produção individual. Então, esse arranjo produtivo, nós montamos lá em 2021, né? Já havíamos ensaiado isso, lá quando criamos a Frig Bahia em 2015, a pandemia deu uma startada nesse processo, mas hoje nós temos a indústria que está aí no centro, que é a Frig Bahia, e cooperativas parceiras vinculadas à nossa indústria e produtores âncoras, são produtores que têm acima de 100 matrizes. A gente tem feito esse trabalho de integração. Isso aqui, gente, para vocês terem ideia, quem conhece um pouco o estado, nós estamos em Pintadas e nós temos a Central da Caatinga que está em Juazeiro, em torno de 500 quilômetros, 600 quilômetros, porque Juazeiro é a região. Então, aquela pauta aqui, é difícil levar para a indústria, porque nossa indústria não busca animal na propriedade de nenhum produtor. Ele pode ter 1 ou 1000, a gente não busca, o produtor leva, ele tem que fazer essa conta lá. Então, assim, as cooperativas parceiras é que têm feito essa integração da nossa matéria-prima para abastecer a nossa indústria. É um modelo que tem dado muito certo, e aí na frente eu vou mostrar para vocês um pouco, já encerrando minha apresentação, das vantagens, né? Então, esse arranjo produtivo, dessa relação ganha-ganha, tem garantido para a gente regularidade da compra, né? Confiança na transação comercial, cumprimento dos contratos, preço diferenciado, bonificação no preço, assistência técnica, fidelização do agricultor, ato cooperativo e distribuição dos resultados. Porque, como a gente está na modelagem de cooperativa, é importante dizer para o produtor que ele ganha 2 vezes na venda, para a cooperativa que ele faz parte, e também no final do exercício, com distribuição dos lucros, dos rateios das sobras positivas. Para a gente amarrar essa modelagem, aquele arranjo, nós lançamos em 2021 o Procamp, que é um programa de integração. A gente bebeu novamente aqui da fonte de vocês, aprendendo um pouco do que o suíno já é aqui, né? Do que é a ave também. Claro, que numa modelagem da agricultura familiar, mais próximo do produtor, a gente, mesmo nessa modelagem, a gente não compra só o filé, porque foi uma discussão quando a gente lançou o Procamp. O Procamp ele quer animal do padrão de carcaça de 17 a 21 quilos. Aí o produtor disse assim um dia para mim, sim, meu amigo, mas você está aqui fazendo uma oferta, a gente de um programa que só vai comprar o filé, e o que é que eu vou fazer com o meu descarte? A gente compra 10% também do que for animal de descarte, certo? Claro que não vai ter a bonificação que o animal padrão tem. Então, as premissas do Procamp são padrão genético, ração balanceada disponível. Nós temos uma casa de ração, então o produtor hoje, as cooperativas, elas vão com o caminhão, deixam seus animais, higieniza o caminhão e já retorna com a ração, né, para a engorda dos animais. O Procamp, a casa de ração é de uma cooperativa parceira. Nós temos assistência técnica garantida pelo Estado, né, gestão da produção e a relação comercial justa, né? Porque nós somos cooperativas da agricultura familiar. O principal objetivo nosso é poder agregar valor à produção do nosso agricultor. E aqui, para encerrar o último slide, nós no Procamp, essa modelagem, gente, não é de laboratório, não. Isso aqui é prática, certo? É vivência lá mesmo. Nós temos o estudo feito na prática lá do produtor com lote de 50 matrizes em 24 meses. Né? Então, a produtividade dele, produzindo individual, sem aquele arranjo, é 1,2 borregos ano, no período, né? Integrado 1,5, o que vai
ter 120 borregos no modelo individual, no modelo integrado 150, o ganho de peso dia 40 gramas, no modelo integrado 110, ganho de peso total 1.440, no modelo integrado 2.550, o preço médio atual R$ 22,00 no modelo individual, no integrado a gente paga R$1 a mais, o produtor que ele é integrado de cara, independente se esse animal está padrão ou não, se é o descarte ou não, a gente paga R$1 a mais no quilo. Receita bruta do lote em 24 meses, o produtor individual R$ 31.000, no integrado 58. E o produtor integrado ele tem a bonificação da carcaça tipo A, que é aquela que a indústria quer no valor de 3%, fora o R$1 que ele já recebe a mais. Então a receita bruta aí, 31.000 em média o produtor individual, 60.000 o produtor integrado, então o dobro, né, da receita. Um custo com ração, o individual ele não tem, o integrado ele tem em torno de R$ 9.600, uma receita esperada de 31.000, o integrado 50, uma receita mensal esperada de 1.320, que é isso aqui que importa, né? Que é com isso aqui que ele coloca o filho dele na faculdade, é com isso aqui que ele, né, melhora a qualidade de vida dele. E é uma coisa que a gente se preocupa muito, nossos técnicos têm muito, eu quando visito as propriedades, eu faço questão de tomar café na cozinha do produtor para ver o bem-estar dele, né? E alguns produtores, eles entregam lotes maravilhosos na indústria, e quando você chega na residência, você não tem um sofá que você consiga ter um certo conforto, não tem um colchão legal, e eu faço esse debate. Mas você está ganhando bem na atividade, por que não melhora a sua qualidade de vida? Não é mesmo, o senhor está certo. E aí, assim, a gente tenta transformar também a realidade, não só a receita, mas a realidade daquele cidadão, porque o filho dele ele já pensa na qualidade de vida, mas ele talvez não pense, então é uma preocupação também que a gente tem com a nossa equipe. Então, gente, a rentabilidade desse modelo lá no nosso sertão é em torno de 60%. E com isso a gente está rompendo mais um grande desafio da nossa agricultura familiar, que integração para a gente até então era algo muito grande, né? Mas graças ao esforço do trabalho, graças ao apoio do governo do estado da Bahia, nós estamos conseguindo superar esse desafio. Eu acredito que em breve nós seremos um case de sucesso na integração do caprinos e ovinos aí do Nordeste. Então era isso, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e estamos aqui à disposição da plateia. Passamos agora, então, para o terceiro e último painelista do painel Indústria, que é o João Bernardo, sócio fundador do Frigorífico Carneiro Sul, diretor de compras do mesmo frigorífico e representante dos cicaderos nas câmaras estadual e nacional da ovinocultura. Contigo, João. Olá, muito bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco daquilo que nos move, que é a nossa paixão pela ovinocultura. De quem está começando agora, de quem já está mais avançado, produtores, professores, enfim. O que nos move e nos traz resultados são as nossas paixões, né? Eu acho que por muitas vezes as paixões é que nos levam adiante. E é assim um pouco da nossa história. Carneiro Sul foi fundada em meados de 2004, eu e Humberto, meu irmão, éramos vendedores de perfumaria, vendíamos gel de cabelo, sempre gostamos de rodeio e em um dos rodeios surgiu a oportunidade de a gente trabalhar com ovinos. Começamos como vendedores de um pequeno frigorífico, depois juntamos o nosso capital para comprar nossa primeira carga, abatemos os nossos ovinos durante um período. No outro momento, meados de 2010, depois de uma trajetória longa de trabalho, nós compramos o frigorífico, então, em 2010. O que nos moveu sempre foi a paixão, visão ampla nos negócios, entendimento e investimento. Tudo que nós ganhávamos, nós investíamos na empresa. Entendemos na Carneiro Sul que os nossos investimentos devem ser sempre a longo prazo, e a gente deve entender
o movimento do mercado como um todo, numa visão 360. Somos uma empresa jovem, feita por jovens, com mentalidade jovem, olhando os nossos erros, procurando sempre acertar, entendendo os movimentos de mercado, acompanhando o mercado de hoje, o do futuro, mas também usando como exemplo as experiências do passado. Não somente no ovino, mas do mercado como um todo. E isso é muito importante. Eu gostaria de a gente passar o vídeo e depois a gente segue nos slides, pode ser? Então, um pouco do nosso vídeo institucional, que retrata um pouco da nossa espírito jovem, embora não tão jovem assim, né? Somos a Carneiro Sul, uma empresa gaúcha voltada exclusivamente para a ovinocultura. Fundada em 2006 pelos irmãos Humberto e João Bernardo, a Carneiro Sul tem como uma de suas principais características aproximar o campo da cidade, através de carnes selecionadas e de alta qualidade, proporcionando momentos únicos. Nossa linha de produtos é focada na carne de cordeiro, que além de ser macia e suculenta, possui um sabor suave. Além disso, é muito nutritiva, tornando-se uma excelente fonte de proteína. O alto padrão de qualidade das nossas carnes começa pela seleção criteriosa dos animais, passando pelo cuidado com o processo de produção e com a preocupação em entregar para o nosso cliente uma carne de confiança, sempre prezando pelo bem-estar animal e pelo cuidado máximo com as conformidades sanitárias. A Carneiro Sul vem crescendo e se desenvolvendo ao longo dos anos de forma contínua. Nos tornamos uma referência no mercado de ovinocultura no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Atualmente atendemos clientes de diversos estados, entre eles Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Somos uma empresa familiar e entre os nossos valores estão a honestidade, o aprendizado constante, a garra, a superação, o trabalho em equipe e a busca permanente pela qualidade e pelas conquistas. Para nos aproximarmos ainda mais dos nossos clientes, promovemos e participamos constantemente de eventos, sempre com o objetivo de colocar a marca mais perto do consumidor final. Além disso, elaboramos receitas maravilhosas que valorizam ainda mais o nosso produto, trazendo para o público uma experiência incrível de gastronomia e despertando nele o desejo de experimentar uma das carnes mais saborosas do nosso país. Acesse nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa empresa e os nossos produtos. Agradecemos as pessoas que de alguma maneira nos ajudaram e continuam nos ajudando nesta caminhada. E temos a certeza de que este é apenas o começo de uma longa história de sucesso com nossos clientes e parceiros. Carneiro Sul. Carnes especiais para clientes especiais. Então, esse é um pouco do nosso espírito, né? Conectado com pessoas, nós somos pessoas que fazem produto para pessoas, essa é a nossa conexão, nosso entendimento do mercado como um todo. O movimento do mercado se move através de venda, de negócio, é assim que se move, é assim que a gente tem evolução. Eu e Humberto, antes de ser administradores, dono de frigorífico, nós éramos vendedores. A venda move qualquer negócio, a venda impulsiona e a venda gera riqueza. Então esse é o nosso entendimento da Carneiro Sul, do nosso time comercial, do nosso time de logística, do nosso time de compras, a importância do cliente, a importância da venda, né? Então esse é o nosso espírito. Humberto, meu irmão, costuma dizer, nós somos vendedores, nós não somos administradores. E é isso que nos trouxe até aqui. Hoje nós temos aproximadamente 70 colaboradores diretos. Nós somos o frigorífico que mais abate ovinos no Brasil, segundo os dados da Abreac, uma associação que desenvolve alguns números da ovinocultura. Fechamos o ano passado com aproximadamente 49 mil ovinos abatidos. A gente deve fechar esse ano com aproximadamente 53 mil ovinos abatidos.
Nossa projeção para 2024 talvez seja aproximadamente 74 mil ovinos abatidos, então a gente vai ter um crescimento muito grande. Somos uma empresa que busca o entendimento das tendências, do que vai acontecer. Por isso a gente está engajado no Cordeiro Prêmio Gaúcho, capitaneado pela Secretaria de Inovação, através do Rafael, tantas outras oportunidades que se tem. A gente, como uma empresa conectada com uma visão 360, a gente está sempre atento aos movimentos da ovinocultura, não somente no Rio Grande do Sul, mas também o movimento da ovinocultura no país, entendendo o mercado, as nossas possibilidades e oportunidades, quem são os nossos players concorrentes, quais são os estados que mais produzem, o porquê que eles mais produzem, como eles mais produzem e se eles têm eficiência naquilo que eles produzem, né? O rebanho gaúcho realmente vem perdendo, a gente tem aí uma queda, fomos já o primeiro rebanho do Brasil, somos o terceiro hoje, mas lá, quando nós começamos, o cordeiro que nós abatíamos no frigorífico, ele pesava 32 quilos, 30 quilos. Realmente reduzimos o rebanho, mas nós conseguimos entender dentro da indústria que a qualidade do nosso produto melhorou. Então, nós temos menos rebanho, mas mais qualidade. Hoje, um cordeiro dente de leite tem 45, 40 quilos, 38, 40. Então, esse é um dado que a gente quase não vê nas palestras, mas é importante que a gente esteja conectado. Realmente, o nosso rebanho diminuiu, mas a qualidade do nosso produto aumentou. O cordeiro maior faz com que a nossa rentabilidade na indústria seja maior. A gente dilui os custos de frete, abate, comissão, em mais volume de carne. Então, vamos pensar que um cordeiro de 40 quilos, que vai dar em torno de 17 quilos de carne, tu dilui um custo aproximadamente de R$30 em cima de 17 quilos de carne. Ao contrário do cordeiro pequeno. O cordeiro pequeno, tu vai diluir os mesmos custos de R$30 em cima de uma carcaça de 12 quilos. Eficiência. E eficiência que nos move. A eficiência nos move, a gente está atento. Hoje a gente tem meio desse ano a gente montou um outro departamento de controladoria para controlar todos os nossos números das nossas operações dentro da Carneiro Sul, para nos mostrar dentro da nossa operação as oportunidades que a gente tem de melhorar. Isso, essa visão, esse espírito, a gente de alguma forma quer trabalhar o ano que vem para levar até o produtor. Eu vi as palestras importantes. O resultado está dentro de casa primeiro, não está no outro. Eu não posso ser ineficiente e passar o meu custo para o meu cliente, porque o mercado tem um teto. E para que a gente possa fazer uma indústria rodar com eficiência, qualidade e resultado, a gente tem que ter volume. Então, hoje nós somos o frigorífico ovinos também, exclusivo de ovinos, que está há mais tempo no mercado, porque a gente está atento a isso. Mas até 2018, 2017, eu e o Humberto não dava bola para nada disso. Nós estávamos paleteando carne, carregando carne. Nós estávamos carregando caminhão, descarregando caminhão, fazendo o que grande parte dos produtores hoje fazem. Dentro do negócio, na operação, não pensando na operação. E quis Deus que, meados de 2017, mudasse o regulamento RISPOA, onde animais com sarcosporidiose, como o Bruno falou, deveriam ser condenados. Então, um pequeno cisto animal era condenado. Lá na empresa, todos os dias condenava 30, 40, inviabilizando o nosso negócio. E eu e o Humberto, carregando ovelha, descarregando carne, carregando ovelha viva, na boleia do caminhão, dentro da operação. Naquele momento, eu saí da operação, fui até o Cicadergues, precisava uma ajuda para entender isso, senão eu teria que fechar a indústria, e saí da operação, sem querer. Senão eu estava até hoje lá, ontem ainda falado com a minha esposa, com a Carola, se não fosse aquela situação da sarcosporidiose, até hoje eu e o Humberto estaríamos lá carregando e descarregando o caminhão. Aquilo foi um mal que nos trouxe um prejuízo enorme, quase quebramos, mas fez com que a empresa passasse de um abate de 20 mil para 50 mil ovinos. Hoje nós somos o principal frigorífico do estado, um dos principais frigoríficos do Brasil. A gente deve distribuir esse ano aos produtores rurais aproximadamente 30 milhões de reais a pequenos e médios produtores, fazendo a economia desenvolver. Hoje os nossos produtos estão nas principais redes de supermercado do Brasil, do estado. Somos referência, inovando sempre, buscando inovação.
Então, essa visão da indústria, essa oportunidade que nós tivemos de desenvolvimento, está também ao produtor rural. E essa visão que o produtor rural deve ter. Aonde estão as oportunidades? Para onde o mercado caminha? Como nós vamos ser melhores? Se eu falar um pouco de dificuldade que nós tivemos, foram enormes. Assim como o produtor rural tem o cachorro, tem o abigeato, tem diversas outras desafios que a gente sabe que tem, mas o que faz um vencedor realmente buscar vencer e a gente buscar resultado, fazer o nosso negócio perpetuar, é a nossa força de superar os nossos desafios. E essa é um pouco do nosso espírito. Então a gente vê, a gente acompanha o mercado mundial da carne, vê a importância da carne como um todo, China crescendo, a gente tem países emergentes aí ainda não consomem carne, ou consomem muito pouca carne. A gente pode falar em Taiwan, pode falar em outros países da Ásia, o que vai impulsionar o crescimento e o consumo da proteína como um todo no mundo. Bovina, claro, né, o frango ou o suíno, mas também oportunidades para o ovino. Então, se a gente pegar as reportagens, a gente vai ver que os órgãos regulatórios que acompanham o desenvolvimento da carne veem oportunidades e a gente está atento a isso. Mesmo aqui no Brasil, nós temos um mercado que consome 400 gramas per capita por ano de ovinos, então a gente vê isso como também oportunidade. A gente costuma ver tudo como oportunidade, a gente não foca nos desafios. Eu não foco que se chover eu não carrego, eu não foco que o produtor nem sempre quando eu vou carregar não tem os animais prontos, eu não foco nos desafios que se tem, e se tem vários, não, a gente foca na oportunidade. Já foquei nos desafios e não me dei bem, já foquei no problema e a gente não se deu bem. Quando a gente começou a focar, botar energia nas oportunidades, a gente conseguiu avançar e nos trazer esse crescimento que a gente vem galgando aí ano após ano. Então, a importância é a gente entender das oportunidades que a carne tem. A carne hoje é o negócio do futuro. A não ser que o mercado mude, o mercado muda demais, traga uma outra oportunidade de desenvolvimento para a ovinocultura. Mas hoje é a carne. Me perdoe o pessoal da lã, né, que passa um momento muito difícil, que, ao meu ver, também deve investir em pesquisa, para ver aonde nós vamos ter oportunidade de achar um nicho para essa fibra. Nesse momento, muito mais do que investir no campo, na lã. A gente precisa investir em pesquisa. Eu faria como gestor isso. Acho que posso falar, junto com meu irmão, construímos uma empresa do zero, sem nenhum real, R$1.000 emprestado da minha mãe, e conseguimos construir uma empresa aí que deve faturar próximo a 45 milhões esse ano. Então a gente está sempre conectado nas tendências, aquilo que eu falei, do movimento e das oportunidades que a gente entender. Lá atrás, se a gente olhar as outras empresas, a gente não está somente focado a Carneiro Sul, os nossos diretores no nosso mercado, ao contrário, a gente presta atenção como está o movimento do comércio automobilístico, as oportunidades e quais as estratégias que o pessoal dos móveis, o pessoal de moda, o pessoal de todos os mercados a gente monitora e acompanha, para a gente ver de que forma a gente vai trazer alguns cases para nós, de que forma a gente pode ser mais eficiente, de que forma a gente vai trazer algo de outros setores para nós. Esse final de semana eu tive uma palestra com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto vendeu uma empresa o WhatsApp, eu acho, por não sei quantos milhões, né? E ele falava só em que venda, 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 venda. Então o produtor ele tem um produto que não vende, aliás, desculpa, ele tem um produto que não tem mercado, não, ele está no produto errado. Não é não vende, não vender é diferente. Não vender é eu ter uns cordeiros e não achar quem compre. Daí eu tenho que ligar para vários frigoríficos. Agora, não tem mercado é tu não tem o que fazer. E esse movimento é volátil, ele é rápido. E esse é o entendimento que a gente tem que ter. Seja nós da indústria, a gente tem essa política, ou vocês, os produtores, os pesquisadores, enfim. Se lá atrás a Kodak tivesse estado atento ao movimento da carne,
aliás, ao movimento da tecnologia, não teria quebrado. Uma das principais empresas do mundo de fotografia. Imagina a Blockbuster, era a maior locadora do mundo, nos Estados Unidos. Também veio o DVD, veio as mídias, terminou. E é isso que a gente tem que estar atento. É o mercado. E aqui a gente tem que deixar de lado um pouco a paixão. A paixão deve nos mover para a tomada de decisão da mudança, não para nos ancorar no passado. Isso é importante. O mesmo eu falo da Nokia, que imagina que a Nokia, quem não teve o celular da Nokia aqui? Todo mundo teve. Foi a principal marca de telefone há uns anos atrás, não se atualizaram e terminou, ninguém mais tem, a Nokia não existe mais. E assim várias outras empresas, né, servem como exemplo para nós. Então essa é a importância, a gente vê isso, e aí eu volto, penso no slide atrás, a importância que a gente tem olhando o consumo mundial de proteína, atento também às novas tendências, atento a esses 400 gramas que o consumidor hoje consome de ovino, que é absolutamente nada. A Carneiro Sul foca nisso. Nós não estamos preocupados com o Uruguai, com a carne do Uruguai. Nós não estamos preocupados com os nossos colegas de outras empresas. Nós temos um mercado enorme. Eu não posso olhar para o Uruguai, eu não tenho tempo para olhar para os meus colegas de outras empresas, porque o mercado é enorme, ele tem espaço para todo mundo. A nossa empresa vem crescendo 20%, 30% ao ano. E a gente não consegue atender tudo, a nossa capacidade de demanda da indústria está tomada. Agora a gente está fazendo uma ampliação para passar para 500 ovinos dia. Até então nós estávamos 400. Capacidade de câmara para 1.000 ovinos. Então, a gente tem que fazer o tema de casa. A Carneiro Sul, o case da Carneiro Sul, a gente olhou para dentro, as oportunidades que a gente tinha, para onde a gente vai, aonde a gente quer ir, como nós, diretores, principalmente eu e Humberto, vamos nos transformar para ser melhor. Porque às vezes não é o mercado, não é os nossos equipamentos, não é a nossa máquina, o exemplo frigorífico, às vezes somos nós agarrados na nossa cultura que fazem com que a gente não se desenvolva e não cresça. E aí eu digo que isso que eu falo não é nos negócios, né? Isso é em tudo. Nossa vida pessoal, profissional, então é importante. Então, a Carneiro Sul é uma empresa que está conectada ao movimento, com uma visão 360 do que vai acontecer, o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Nisso a gente acompanha as projeções de produção anual da carne ovina, a gente vê que o consumo deve aumentar, que também o mercado todo se movimenta, como eu falei, trazendo oportunidades para nós da indústria, mas ao produtor rural. O produtor rural está repleto de oportunidades. Viu o professor falando, a nossa taxa de desfrute, não sei se eu vou dizer bem, é baixa, a gente tem 50%, imagina, se a gente tem 50%, eu tenho 100 cordeiros, morre 50 cordeiros, eu fiquei com 50. Se eu vendo meu cordeiro a R$10, se eu tivesse uma rentabilidade, eu dobrava o meu faturamento. É como se eu tivesse os mesmos 50 cordeiros, um exemplo, num preço a R$7, que hoje é baixo realmente, mas como se eu vendesse a 14. Então, a eficiência do mercado ovino está dentro de nós atuantes no setor, seja o produtor ou seja nós da indústria. Como nós vamos ser mais eficientes. Aí depois a gente pode abrir o leque, abrir mercado, novas possibilidades, o porcionamento, várias outras coisas que a indústria vem fazendo, vem desenvolvendo, mas a gente tem que olhar para o básico. A gente está conseguindo fazer o básico? A gente está com medo do cachorro? A gente não dá o remédio? É como se eu não desse bola quando uma câmara fria estragou. A câmara fria estragou. Né? Então, esse é o nosso espírito da Carneiro Sul, é olhar para dentro, nos autocobrar e ver de que forma nós vamos ser melhor. Então, a gente está sempre atento a esse desenvolvimento, ao desenvolvimento do mercado mundial, mercado brasileiro como um todo, né? O consumo mundial da carne ovina, ele aumentará 18 mil toneladas, que é um aumento de 15,7% durante o período de hoje, de 2021 a 2030. Então, tudo que o produto... Todos os profissionais que se atualizarem em pesquisa terão
emprego e oportunidade de negócio. Todo produtor que vender, que produzir, vai vender o produto. Toda indústria que produzir, vai vender produto. A gente tem oportunidades aqui. E nós temos uma das melhores carnes do mundo. Uma das melhores carnes do mundo é feita no bioma Pampa. Nós temos os melhores produtores do mundo, não tenho dúvida. Porque a gente supera desafio através de desafio. E nós temos a carne mais saborosa do mundo. A carne verde, ao meu gosto, ela é infinitamente mais saborosa. Embora nós, a Carneiro Sul, tenha confinado, 30% do que a gente produz hoje é de confinamento. Mas eu prefiro a carne que sai do bioma Pampa, vai para o frigorífico e a gente come. O gosto é diferente. Né? Então, a gente tem que melhorar a produção. Então, aqui é um cenário importante para a gente entender as oportunidades que a gente tem de futuro. Às vezes, eu vejo o produtor, eu cuido das compras no frigorífico, eu vejo o produtor me ligar, João, o corretor, o produtor X vai parar de criar. Como é que o produtor vai parar de criar no momento que está em baixa o ativo dele? Ele tem um rebanho que há poucos dias estava R$10, hoje está 7, desvalorizou 30%. Não é hora de vender, é hora de comprar. Não está dando prejuízo, pode não estar dando dinheiro, mas não está dando prejuízo. Mas também está dando dinheiro porque ele tem uma eficiência dentro da empresa para melhorar. Então ele tem uma margem de eficiência que, se ele for melhor eficiência, não é os R$7 que está impactando ele. Não, é o manejo dentro da propriedade. E é essa conexão, esse entendimento como empreendedor que a gente tem que ter. Então, esses momentos mais difíceis de crise, entre aspas, que a gente está vivendo nesse momento, de preço baixo, vamos pensar assim, é um momento de a gente olhar para dentro e ver de que forma a gente vai ser mais eficiente, de que forma a gente vai melhorar, de que forma a gente vai mudar e melhorar o processo, de que forma a gente vai investir. Por isso eu fiz a pergunta para o Bruno, a importância de investir em sanidade. Investir em sanidade. Investir no Daniel Barros ali, que entende muito. Investir nas ATEG, investir em conhecimento, trazer para dentro da propriedade o conhecimento. Porque tudo é uma troca. E essa troca que, além de deixar o conhecimento para nós, nos impulsiona, nos motiva e nos acelera a estar dentro de algo que tem sucesso, de algo que realmente funciona. Então, a gente vê isso assim, a gente entende isso assim, a Carneiro Sul entende, os nossos diretores todos, os nossos funcionários todos. O ano que vem vai ser um ano que a gente vai impulsionar todos os nossos colaboradores, do pessoal de expedição, passando por produção, ao pessoal de RH, todos entender a importância da venda, a importância do cuidado, mudando a nossa política de cuidado, de forma a gente vai ser mais eficiente, porque isso vai fazer com que a gente consiga investir, desenvolver e crescer. Então, a gente tem que engajar. Os desafios a gente tem. Hoje, a gente com 70 colaboradores, imagina o que é o RH da empresa. Imagina na indústria, numa atividade extremamente inóspita, que é estar dentro de uma indústria frigorífica, né? Então, a gente montou um cenário todo de como a gente vai performar, manter os profissionais que nós temos, através do quê? Investimento no lugar certo, em pessoas. Então, a gente tem investido bastante em pessoas. Então, encerrando um pouco o que eu tenho para dizer, nós da Carneiro Sul, eu e o Humberto e todos os nossos diretores, nós iniciamos um negócio do zero, sem nenhum real. Nós passamos por diversas dificuldades, assim como o produtor passa, preço baixo, cachorro, abigeato. Não é hora de desistir. A hora de investir é agora. A hora de mudar a forma de pensar é agora. A hora de buscar o conhecimento é agora. A hora de ser melhor é agora. Porque na abundância a gente deixa um monte dessas coisas, principalmente eficiência, passar. Meu muito obrigado, eu sou o João, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos conectar o Felipe aí de novo, para ele participar do painel. No chat, pelo que eu olhei aqui, a gente só tem alguns comentários, nenhuma pergunta específica. Então, eu vou... Se o Edemundo tem alguma consideração a fazer, Edemundo,
já para ir encaminhando, e se alguém tiver alguma pergunta aí no auditório, ó, já conseguimos uma aqui. Mas eu deixo para ti primeiro aí, Edemundo. Não, bom, o Felipe, o Vanderlei e agora o João realmente nos deram uma aula de motivação, né? O que o Felipe colocou, Felipe, o nome da empresa é Celebra, e eu me atrevo a dizer que nós estamos celebrando aqui um extraordinário momento que esse primeiro Dia da Carne está promovendo para a ovinocultura brasileira. Eu digo brasileira porque aqui está o Vanderlei, que veio da Bahia, nos dá um exemplo de um trabalho de cooperativismo, de agricultura familiar tão importante no teu estado. Estado esse que está aí com uma população ovina extraordinária, né, e que a gente sabe que isso aí é fruto de trabalho. Então, mas eu acho que o importante é nós ouvir as perguntas para que os nossos palestrantes aí possam fazer as suas considerações. Bem, novamente cumprimentando aos palestrantes, eu como produtor, criador, tenho algumas divergências quanto à palestra do João, que é a indústria, mas a questão não é a questão de nós aqui debatermos e discutirmos o que eu concordo e o que não concordo. A minha pergunta é para o João. Como é que é feito hoje a questão de campo do Carneiro Sul, em termos de compra, os compradores? Porque, por exemplo, nós em Nerval temos um município muito ovelheiro, vocês viram nos números aí, e nós não temos um comprador hoje do Carneiro Sul lá. E eu gostaria de saber também a questão de chuva, animais molhados, animais com lã, como é que vocês equacionam isso aí? Então, muito boa pergunta. Eu falei um pouco, eu dei uma pincelada na lã justamente para isso, viu? Para cutucar os laneiros aí. É importante essa troca. Bem, então, basicamente as nossas compras hoje estão na fronteira oeste, tá voltado ali a Quaraí, Alegrete, Rosário, Dom Pedrito, alguma coisinha em Bagé. Região sul, realmente, a gente não carrega. Para o ano que vem, a gente deve reestruturar toda a nossa área de compra. A nossa previsão para o ano que vem é aproximadamente 75 mil ovinos. A gente deve passar de 50 mil ovinos para 75 mil ovinos. A gente deve abrir o nosso leque de compras dentro do estado. Ovinos de carregamento dia de chuva são descontados 3% em função da água, mas nós temos os confinamentos justamente para esse momento de chuva, nós carregamos no confinamento. O confinamento nos trouxe segurança para fazer negócio com grandes players. Um exemplo, o Zafari não quer saber se choveu, se não choveu, se eu carreguei, se eu não carreguei. Ele quer saber do produto dele na gôndola, né? Então nós investimos no confinamento. O ano passado, um levantamento que eu fiz, aliás, esse ano, de janeiro a abril, o nosso gap de custo de produto de fronteira versus confinamento tinha dado R$120 mil. Ali de janeiro a abril. Nós pagamos mais, investimos mais para ter o confinamento. Porque a gente entende a importância da segurança no atendimento do nosso cliente. Então, nós investimos nisso, né? Então, dia de chuva, nós descontamos 3%, né, se a gente realmente carrega. O confinamento ele traz essa segurança para grandes negócios, principalmente a longo prazo. E com relação à zona sul do estado, em breve vai ter um comprador, não temos ainda, mas a gente já está trabalhando em reestruturar nosso departamento de compra para ter um comprador na região. Lorena, se nós fizermos uma análise das nossas raças ovinas criadas no Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo as raças ovinas criadas no Nordeste, onde as deslanadas, né? E aí você vai ter lá Cariri, Morada Nova, Santa Inês, o Dorper hoje muito forte. E dentro essa não é uma questão, não é uma pergunta, mas eu acho que seria interessante que cada um de vocês pudesse ter uma análise numa questão que está vindo hoje, até na Câmara Setorial se colocou isso na Câmara Nacional, na questão da tipificação de carcaça.
da importância disso, porque como nós temos várias raças, é absolutamente compreensível que tenhamos carcaças diferentes. Então, dentro daquilo que os frigoríficos que vocês trabalham com carne. E, ao mesmo tempo, Felipe, tu fala, duas em uma, né? Tu falaste numa questão lá bastante importante também, que é o consórcio com as oliveiras também, só para nos dar um alentozinho de como isso funciona, a eficiência disso e da importância, porque cresce. Né? O cenário das oliveiras cresce no estado do Rio Grande do Sul e a espécie ovina se adapta muito bem a esse tipo de trabalho né, esse consórcio existente. Então, na verdade, um pouquinho sobre a tipificação de carcaças, né? E, ao mesmo tempo, especificamente para ti, Felipe, a questão do consórcio. Bom, acho que eu vou começando falando. O consórcio hoje com as oliveiras, tá? Ele está num processo de inicial, nosso pelo menos, tá? Mas a gente vê que ele tem uma tendência muito grande. Há várias lavouras hoje de oliveiras, a gente conhece muitos produtores que têm olivas, né? E ela está aqui para nós, a gente está fazendo os testes que a gente fez, tá? Foi pastoreios limitados de tempo, né? 2 horas de manhã e 2 horas de tarde. Por que isso? A gente viu que muitos projetos com oliveiras com pastoreio ilimitado, né? Deixa os animais livres embaixo delas, havia um desgaste dessas oliveiras, que eles vão lá, roem tronco ou pegam a própria oliva, fazendo com que haja essa matança, ou matam a própria árvore, né? Causando prejuízo para o olivicultor, que ele quer tirar a oliva dessa oliveira, né? Então, a gente viu que alguns pastoreios, existe hoje, claro, mas eu não gosto pela prática de bem-estar animal, que é uma máscara, alguns de vocês já devem conhecer, que faz o pastoreio, né? Quando o animal fica com boca para baixo, consegue fazer o pastejo. Quando vai para cima para pegar, por exemplo, a oliveira, ele não consegue, né? Mas eu não gosto muito disso. Alguns projetos que iniciaram com isso não teve bons frutos desse próprio por falta de manejo, tá? Então eu vejo que pode haver, mas com um manejo, tem que ser um manejo bem preconizado, de manhã e de tarde, recolher os animais à noite, para não ficarem em volta, dentro do olival, né? Então isso aí é uma tendência até para diminuir custos de roçadas, principalmente, que é o que os produtores nos queixam. Para esse ano, para vocês terem uma noção, nós temos amigos com olivas, né? Mas 4 produtores desistiram. Tinham criação de ovinos de forma extensiva embaixo das oliveiras e desistiram. Mas muito pela mão de obra e pela falta assim, de manejos que eles tinham dentro delas. Não tinham um aprisco para colocar de noite ou algum local para botar. Então a gente viu isso aí. Então é uma tendência de mercado, sim, fazer esse consórcio, né, de lavoura pecuária. Alguns desses olivais que desistiram da ovinocultura colocaram terneiros, né? Que ele já tem um manejo um pouco diferente, mas a gente vê que a gente consegue ter muitos produtores, nós temos 2 hoje produtores que têm olivas, fazem um pastejo direcionado, rotativo dentro delas, funciona super bem e tem uma rentabilidade, paga o custo da mão de obra, né, desses cordeiros dentro dos animais. Então, acho que é uma tendência aí, tá? Sobre tipificação de carcaça, claro que acho que isso é uma discussão a longo prazo, né, que a gente tem que ter entre todos os frigoríficos e as indústrias, os centros de pesquisa e tudo mais, mas eu vejo que essa tipificação de carcaça, cada frigorífico vai ter uma demanda tipo de tamanho, né, de conformação, né? Nós temos a nossa, né, nós preconizamos, mas isso para futuro mercado externo é essencial a gente ter pelo menos balizadores, até para diferenciação entre raças e tudo mais, né? Acho que eu respondi um pouquinho das perguntas, pode, qualquer coisa eu respondo de novo aí. Obrigado, Edmundo, pela pergunta. A Carneiro Sul, com relação a gente tem vários mercados, vários perfis de clientes, então a gente traz as nossas ofertas de ovinos
distribuídas nos canais de venda de acordo com o perfil de cada cliente. Como a gente tem volume, raças e tipificação não são a nossa prioridade, desde que gordos, né? Então a gente não tem nenhuma interesse pessoal em determinada raça, não, a gente vê as coisas de uma forma mais ampla, entende as coisas de uma forma mais ampla, justamente porque não se tem como ter tanto padrão de carcaça, tipificação, mas sim de gordura sim. Então, a gente está focado em qualidade do ovinho, dentição e o acabamento. Bom, agora eu vou lá para a Bahia e o Vanderlei, vocês trabalham muito fortemente com as raças, né, nordestinas, basicamente deslanadas, e tu colocaste ali num item que carcaça tipo A, para que nós possamos entender, assim, ó, considerando as raças que existem, qual é o padrão esse para carcaça tipo A, se tem algum cruzamento industrial para esse tipo, e ao mesmo tempo, grande parte dos nossos assistentes aqui nunca ouviram falar no bodódromo. Eu gostaria que tu fizesse bem rapidinho o que é o bodódromo para nós, e da importância dele para o ovino-caprinocultura, porque ele tem um viés cultural importante, né? E também essa questão dessa avaliação de como vocês procedem junto ao produtor rural, a questão da tipificação da carcaça e essa carcaça tipo A. Ok, né? Boas perguntas. Bom, com relação à carcaça tipo A, é a carcaça que a gente está trabalhando dentro do Procamp, né? Nós fizemos muito lá atrás, para a gente chegar nesse animal padrão que a indústria precisa, o cruzamento do Dorper, normalmente o macho Dorper, com a ovelha santinês. Mas, com o apoio da Embrapa, inclusive, que tem um núcleo hoje na UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nós conseguimos desenvolver o cruzamento santinês com santinês para chegar nessa carcaça tipo A, que é um animal ali de 6 meses de idade, que ele consegue ficar entre 17 e 21 quilos de carcaça. Esse é o animal tipo A. Dentro do Procamp ainda nós temos o animal tipo B, que aí está relacionado também ao peso, às vezes, e ao período, e o tipo C, que é aquele animal de descarte, que mesmo na integração a indústria se compromete a comprar, a adquirir até 10% do lote. Com relação à tipificação de carcaça, a gente está muito na direção aqui do que nosso amigo falou, né? O Carneiro Sul. Lá a gente priorizou em ter um animal jovem, com corte para atender o grande consumo padrão pequeno. E a questão da carcaça nossa ideal é A. Se ela é santinês, se ela é Dorper, a gente também considera bastante a questão do nível de gordura. Nossa indústria a gente tenta controlar para não ser aquele animal muito gordo, né? A gente privilegia mais o santinês, lá a carcaça santinês. E aí, com relação ao bodódromo, é interessante a gente trazer aqui essa pauta, né, que é muito cultural, gastronômica, e que é raiz de Juazeiro, do Nordeste da Bahia, que tem um papel fundamental na história do caprino e do ovino, principalmente do bode, né, e do carneiro. Mas a indústria ela vem para agregar essa cultura no sentido de romper alguns paradigmas. Por exemplo, eu fui dar uma entrevista a uma rádio de Salvador, uma audiência muito grande, o âncora, inclusive tem um programa de televisão, e fui perguntado por ele por que o carneiro tem ranço, né? E eu olhei assim para a produção e falei, pô, como é que vocês deixam, pensando comigo, né? Depois eu falei, como é que vocês deixam um âncora fazer uma pergunta dessa, né? Porque, na verdade, o carneiro não tem ranço. O carneiro da indústria, não. O carneiro que tem ranço é o da beira da estrada, que é um animal velho, né? Não teve manejo, não teve assistência técnica, é um animal que, se brincar, em alguns casos, chegou a ser de estimação, né? Tem nome.
Então, ali o pai só vendeu depois que o filho saiu de casa, que a filha saía de casa. Esse animal é um animal de 3 anos, 2 anos, sei lá. Então, esse animal, de fato, tem ranço. Não tem segurança alimentar que a indústria prioriza, não tem qualidade. Então, o nosso cordeiro, ele é exótico. Aí tudo bem. Mas ele não tem ranço, que é o cordeiro jovem. E em Juazeiro, por muito tempo, a gente consumiu lá no bodódromo o cordeiro com ranço. Mas hoje, graças à evolução do sistema produtivo, quem for a Juazeiro ou ali em Petrolina pode conhecer o maior restaurante ou os maiores, a maior praça gastronômica de cordeiros e cabritos em céu aberto do país e, quiçá, do mundo, né? Então fica aí o convite para quem puder e tiver a oportunidade de conhecer. Nós temos uma pergunta aqui pelo chat, da Karen Carvalho. O que é feito com o pelego / couro no frigorífico? João? Pode ser para os 3, eu acho, né? Cada um tem uma... Bom, então, um pouquinho de cada um aí. João. Bem, todo o nosso resíduo é destinado, né? Então hoje a pele, né, vai para a indústria que beneficia e faz diversos outros subprodutos. Falando um pouco de subproduto, a Carneiro Sul hoje está atenta, desenvolvendo tecnologias e buscando investimento em pesquisa de que forma nós vamos fazer esse subproduto nos rentabilizar melhor. Então, o subproduto é algo importante dentro da indústria e a gente busca oportunidades. Respondendo, o pelego hoje vai para o curtume, que faz diversos produtos a partir dele. Bom, no nosso caso, o couro também, o destino é o curtume, mas pegando o gancho aqui, da oportunidade, nós estamos sendo procurados, né, porque somos da agricultura familiar também, pelas indústrias que trabalham com biodiesel. Então, está todo mundo interessado no óleo, né, do cordeiro. E uma coisa interessante, não sei se você já está fazendo lá, eu vou amanhã na sua indústria para pescar alguma coisa de bom. Trouxe a sacola cheia de anzol. O que é que acontece? O osso, né, a desossa do animal, esse osso a gente tem enviado ele para a graxaria. E conversando com o diretor da Petrobras outro dia, lá em Salvador, ele me apresentou no celular uma tecnologia que o osso, em uma grande panela, né, ferventando, vira óleo, né, separa da água do óleo. E aquilo ali, a rentabilidade vai aumentar muito. Então, eu vou até aqui deixar, se alguém souber onde é que tem uma indústria dessa aqui no Sul, por favor, me indique, que eu quero conhecer, para a gente agregar lá a questão do óleo. Então, assim, o subproduto dessa carne é muito rentável. Então, é um passo também que a indústria está dando com base nessas novas oportunidades e principalmente com o aumento da produção, conforme foi apresentado aqui a tendência até 2030. Felipe? Vou dar só que a gente faz o abate, como ele é terceirizado, normalmente o frigorífico está ficando com o pelego, né? O próprio couro do animal. Então eles vendem, mas nós temos alguns produtores que fazem alguns cordeiros ou até borregos são naturalmente coloridos, né? Então a gente deixa a lã, faz o abate diferente e tem aqui uma parceria com os artesãos que fazem pelego, daí eles vão curar esse pelego, né, para venda para diversos lugares, né, até para cadeiras e coisas. Então eles fazem isso aí, mas isso hoje representa nem 6% hoje dos pelegos hoje que a gente manda para frigorífico. Então é uma tendência que também tem esses naturalmente coloridos de aproveitamento desses pelegos, né? Tem uma pergunta aqui na plateia. Cumprimento a todos. Elis Osmari, analista aqui da Embrapa Pecuária Sul. Eu queria aproveitar, cumprimentar a todos, né? A gente já conhece o trabalho mais aí do João Bernardo pelo Cordeiro Prêmio Gaúcho. Aproveitar, fazer um spoiler de hoje à tarde, né? Quem puder assista também a apresentação. E queria perguntar para o nosso representante aí do Frigo Bahia, eu vi que no mapa aparece o Rio Grande do Sul também.
E cumprimentar também ao Felipe, né, que também tá para entrar, né, no Cordeiro Prêmio agora oficial, né, Felipe? Só para lembrar. Mas na segunda etapa. Eu vi que colocaste o Rio Grande do Sul como que aparece no mapa dos produtos, né, que são disponibilizados. Queria saber se são carne ovina e caprina e aonde que se encontra, em quais cidades. Obrigada. Isso. No caso, todos aqueles produtos que aparecem no mapa ali são cortes especiais de caprinos e ovinos. E aí vocês podem ter um acesso melhor no site nosso, né? frigbahia.com.br. Lá tem todo o nosso portfólio de produtos. Eu vou ficar te devendo, mas à tarde eu te respondo onde encontrar aqui no Rio Grande. Porque, de fato, eu não lembro o nome, mas eu te passo essa informação à tarde. Vou passar para todo mundo, né? Para a gente fazer aqui a propaganda do nosso parceiro. Tenho só mais uma pergunta aqui, do Ricardo Pereira. Ele pergunta aos homens da indústria: quem está trabalhando com exportação? Exportação ainda ninguém, não tem registro de nenhum frigorífico no Brasil que exporte ovinos. A indústria ovina vem agora, há alguns anos para cá, com uma visão mais ampla, né? O próprio Celebra fazendo um trabalho muito bacana, nós da Carneiro Sul, Estância, outros frigoríficos aqui do Rio Grande do Sul, e espalhados também pelo Brasil inteiro, como Frigo Bahia, entre outros. Mas hoje nós não temos nenhuma indústria apta à exportação no Brasil. Então, praticamente finalizamos, mas por último, eu quero reiterar e dar ênfase à frase do Felipe: a carne do futuro é a carne ovina. Eu dou aí 20 segundos a cada um de vocês para suas considerações finais, iniciando aqui pelo Vanderlei. Bom, eu só quero agradecer e dizer que foi muito importante estar presente aqui. Quero estender também o convite para a associação e para todos vocês que estão participando dessa atividade presencialmente, mas também pelo canal do YouTube, que a Bahia ela realiza a maior, eu costumo dizer que a gente está aprendendo com os nossos irmãos pernambucanos, né, que tudo lá é o maior do mundo. Mas nós realizamos a maior feira da agricultura familiar do Brasil, em Salvador, no Parque Costa Azul. Ela começa no dia 17 de dezembro. Nós temos lá um leque muito grande de produtos da agricultura familiar do nosso estado. Fica o convite também aí, estendido para nosso presidente aí, para toda a equipe da Arco e todos vocês que estão participando. Muito obrigado mesmo. Então, finalizando, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa manhã muito especial. Essa troca de conhecimento, de experiência, isso a gente chega de um jeito e sai de outro, né? Trazendo experiências, ideias. Então, obrigado a Lorena, a Dona Elizabeth, ao presidente, pela oportunidade de eu estar aqui hoje e levar na minha mala um conhecimento enorme sobre a vinicultura. Muito obrigado a todos e que mais momentos desses aconteçam durante esse próximo ano. Muito obrigado. Felipe. Bom, pessoal, só quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Infelizmente não estava aí presencialmente, mas consegui falar com todos e não consegui, talvez, trancou alguns slides, alguma coisa, mas acho que pude demonstrar um pouco que a gente vê a visão um pouco da Celebra, da carne ovina. Então, agradecer mais uma vez todo o pessoal da Arco, o Edmundo, Lorena, Dona Beth, e os amigos que têm ouvindo cultura aí, né, do painel, que fizeram parte, o próprio Vanderlei e o João aí, que são parceiros também da Celebra, e agradecer mesmo por fazer parte aí desse painel que nos honra e que eu acho que a ovinocultura, como a frase que o Edmundo falou, que vamos para frente, a gente tem que fazer história dentro da ovinocultura e a carne ovina com certeza vai ser o futuro das carnes aí. Então, um abraço a todos, estendo o meu abraço, não presencialmente, mas aqui virtualmente, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição, entre nas redes sociais da Celebra, no site, então estamos sempre à disposição de vocês. Forte abraço a todos aí.
Muito obrigada, então, a todos vocês. Retornamos às 14 horas, impreterivelmente, após o intervalo do almoço. Antes, eu quero pedir para o Edemundo entregar, então, um pequeno mimo para o João e para o Vanderlei.